Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 21, Cura Divina, na quarta parte. Após o feliz acontecimento, rumaram todos para Áquila, onde se hospedaram na casa do curtidor Simeão. Os familiares, quando o viram no seu completo juízo, abraçaram-no em lágrimas. Sua mulher e os filhos suspenderam sua rota túnica e, surpresos, verificaram que ele estava curado da antiga chaga. Simeão não se fez esperar, narrou todo o ocorrido com tamanha lucidez que Francisco, emocionado, disse a Frei Leão: escreve por caridade o que vou dizer na presença de todos. Deus é Deus de amor que transforma a semente em árvore, em fruto que alimenta a vida, e por vezes o luto. Deus é Deus de amor que muda o ninho dos pensamentos em ninho de luz, que muda as ideias em ação que nos conduz, ou deixa que nós caiamos para compreender Jesus. Deus é Deus de amor que nos deu os pés para que haja caminhada, nos ofertou as mãos para dar trabalho à enxada. Mas se ferimos o companheiro, erramos a estrada. Deus é Deus de amor que nos deu a cabeça para pensar, que nos premiou com o coração para amar. Quem aceita o ódio não pode cantar. Deus é Deus de amor que tudo fez, sem usar o alarde, que tudo faz, mesmo que achemos tarde, que nunca diz, sois covardes. Deus é Deus de amor que nos deu o verbo e nos ensina a falar, que nos deu a boca e nos ensina a cantar, que nos deu o coração e nos ensina a amar. Frei Leão transcreveu o canto de Pai Francisco com interesse e alegria, e Frei Luís logo recitava quando solicitado pelos companheiros. Os franciscanos, depois de um ligeiro repasto na casa de Simeão, após agradecerem a Deus pela acolhida, cantaram como pássaros livres junto com a família, feliz pela volta e a cura de Simeão. Francisco, impulsionado pela gratidão a Nosso Senhor Jesus Cristo, enfiou a mão por dentro do burel, com alegria, e tirou um precioso tesouro, o Evangelho de Jesus, cujo texto foi copiado por Frei Pedro de Catani. Abriu o pergaminho de luz e, no capítulo 9, versículo de 1 a 27 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, leu em tom de voz saudável: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar na esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo,
e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam o Evangelho, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do poder do Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão... Nossa, que complicado isso aqui. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios de chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim, combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Todos entenderam a lição de renúncia a que Francisco de Assis se propunha e a necessidade de liberdade de todas as peias humanas para ser somente escravo do Cristo. Nosso Senhor, todos entenderam o porquê da obediência de Francisco ao Papa Inocêncio, obediência sem conivência, a fim de ganhar as ovelhas perdidas, tudo fazendo para que o Evangelho de Jesus ficasse em evidência com um amor puro, que pudesse sair do seu coração. Frei Paulo fez longa explanação do texto lido, que encantou a todos os presentes, e a família de Simão ficou arrebatada com aquele convívio espiritual. Assim foi aberto o primeiro culto no lar, na cidade de Riete, pelos franciscanos. E Francisco, ao terminar a conversação evangélica, ofertou a Simeão o pergaminho de luz, dizendo: essa deve ser a semente plantada em teu lar, para que germinem todos os outros dessa cidade de Deus, que nos acolhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o que eu entendi, porque realmente teve momentos aqui que eu não estava entendendo, bolufa, deu um nó no meu tico-teco aqui, mas assim, é a renúncia da carne para ganhar o espírito. Francisco deixa desde o princípio claro que o que ele quer é trabalhar na seara de Jesus. Ele quer fazer o bem às pessoas, ele quer ir aonde a igreja não estava indo. Ele quer trazer os fiéis que estavam sendo perdidos por não acreditar mais na Igreja Apostólica Romana da época. Então, para isso ele precisava renunciar à carne, ele precisava renunciar uma vida material para viver a vida espiritual, exemplificando essa vida espiritual e trazendo pessoas para acreditar nesta vida espiritual. Ganhando assim a confiança das pessoas pelos seus atos, pelos seus exemplos. Então ele deixa bem claro aqui que Deus está em tudo que é lugar, que Deus nos conforta diante de todas as nossas batalhas, que Deus nos incentiva, que Deus conhece o nosso coração, que Deus conduz os nossos passos, ilumina nossas mentes, que Ele pode ser a palavra que utilizamos. Se estivermos sintonizados ao nosso Criador, muitas das vezes Ele nos utiliza
para levar a palavra de paz, de conforto, de motivação, de incentivo a alguém que está desanimado, triste, iludido, que foi traído, que está desanimado, não quer mais, né, florir. Então aqui ele prepara os seus franciscanos, né, seus freis, seus amigos de jornada, de que ele realmente, a cada dia que passa, se libera da matéria e vive mais o espiritual. Quando cadê o nome dele que eu já esqueci? O Simeão, né? Quando o Simeão se cura, os freis, eles olham para Francisco como se estivesse vendo ali um espírito superior, né? E aí Francisco, na sua humildade, ele fala assim, o que eu estou fazendo aqui qualquer um pode fazer, assim como Jesus fez lá atrás, né? Ele também disse, vocês são capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas isso é só vivendo o espírito, vivendo para o lado espiritual. Enquanto a gente viver para o lado material, nós não vamos alcançar esse patamar de crença, de fé, a gente não vai alcançar essa disposição de se curar ou de curar o próximo, porque a gente não acredita. A gente acredita em remédio, a gente acredita em tratamento terapêutico, os que são tratamentos auxiliares, a gente acredita em cirurgias físicas, nos médicos, não desfazendo de nada disso, que tudo é válido. Mas enquanto a gente não viveu o espiritual, a gente não acredita que a cura pode vir do espírito. Quem pegar aquele livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que foi feito pelo Sérgio Cherce Júnior, através do espírito do Dr. Ludwig, como eu peguei, estudei ele ali dia a dia, tinha coisas que eu não entendia nada, gente, é muito difícil, não é um livro fácil de entendimento, mas quando você termina a leitura, dá um alívio do tipo assim, poxa, alguma coisa eu aprendi, sabe? Alguma coisa que eu não acreditava, agora eu acredito. Então, quando a gente começa a desenvolver esse lado mais espiritual, que a gente começa a se dedicar mais ao lado espiritual, tem coisas que acontecem independente da nossa vontade, porque nós estamos sintonizados ao plano espiritual. E quando elas acontecem, nós estamos preparados para passar. Algumas coisas são surpreendentes, inclusive. Então, é muito importante essa questão do espírito, porque a gente vem na matéria, a gente passa pelas situações do mundo material, mas nós não somos daqui. Nós somos espíritos, nós precisamos entender isso. E Francisco veio para, de novo, porque Jesus já tinha dito, Francisco vem de novo falar, gente, nós somos espíritos. Nós precisamos trabalhar essa questão da nossa ligação com Deus. Nós precisamos estar com Deus, porque Deus está com a gente. Mas e a gente está com Ele? E aí essa reflexão é onde eu me perdi um pouco nessas últimas palavras aqui, né? Ele se coloca em algumas situações que ele faz, que ele quer, e ao mesmo tempo ele fica se contradizendo. Aí eu não entendi nessa parte, né? Tipo assim, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo. Ele foi colocando situações que ele pretende fazer e reforçando através das suas palavras como ele há de agir, para que ninguém se estranhe, creio eu. Então, nesse trecho que eu não entendi muito bem, eu creio que ele só está reforçando as atividades que virão, preparando esses freis que andam com ele, os franciscanos, para que o trabalho não vai ser fácil. O trabalho espiritual não é fácil, porque nós ainda somos muito materialistas, e os que estavam acompanhando ele queriam se reformar, mas não estavam reformados intimamente, né? Então, para nós aqui fica essa questão da reforma íntima, da gente se ligar mais com Deus, acreditar mais que Ele está em todos os, né? Em toda parte Deus está, inclusive dentro de nós, sabe tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, aquilo que é bom para nós, aquilo que é mal para nós, Deus sabe de tudo.
Nós só temos que ser instrumentos dele, para realmente, como o Francisco diz na sua oração, né? Nós sejamos instrumentos da paz do Senhor. Então, onde a gente vá, que a gente leve o nosso melhor, que é isso que Deus espera enquanto filhos que somos dele. Que a gente simplesmente leve o nosso melhor. E o nosso melhor não está nesse mundo. O nosso melhor está justamente no campo espiritual.